Olá pessoal, estou aqui com a doutora Ângela Varela, ela é psiquiatra e psicoterapeuta e também médica integrativa e hoje a gente vai falar sobre saúde mental, buscando trazer um pouquinho mais de esclarecimento, de facilitar a compreensão desse assunto, já que estamos no Setembro Amarelo. Se você não sabe ainda o que é, vai ver o que é. E aí, doutora, queria começar esse papo perguntando para você por que é tão importante ter saúde mental? É uma pergunta assim, mas por que é importante a gente ter saúde mental? Olá, Isabel, e olá a todos, né? Eu acho que assim, uma oportunidade super interessante, ainda mais no momento, né? Que todo mundo está tão atento, né? E uma oportunidade para tentar esclarecer algumas questões sobre essa questão que ainda, na verdade, eu sinto que as pessoas falam, repetem, mas não tem, muita gente não tem uma noção do que é saúde mental, né? E a saúde mental, ela é um aspecto muito importante da nossa saúde. Para a gente ter uma saúde global, que possamos dizer que assim, eu estou saudável, eu preciso ter uma saúde física, uma saúde mental, quer dizer, a parte física estar saudável, a parte da saúde mental estar saudável e também até os aspectos sociais que envolvem também questões de saúde estarem também saudáveis, né? E aí, assim, a saúde mental, ela vai tratar especificamente dos aspectos subjetivos da nossa vida. E eu acho que é por conta disso que existe uma dificuldade tão grande. Porque quando nós falamos de coisas palpáveis, por exemplo, já que estamos falando de saúde, meu fígado não está muito bom, meu estômago não está muito bom, e meu coração não vai muito bem, né? Eu ando fazendo umas arritmias. Mas quando a gente vai falar de saúde mental, as pessoas ficam ou procurando uma coisa palpável, ou então elas não consideram a questão de que a saúde mental envolve sentimentos, emoções, relacionamentos, lidar com as situações da existência. É mais ou menos como se fosse uma coisa assim, hoje eu tô triste, é isso? Exatamente. Quer dizer, se perceber essa emoção, então tipo, cara, aquilo me deixou com muita raiva, quer dizer, identificar a emoção, é isso? Isso, na verdade tentar reconhecer os estados mentais que a gente está vivendo, né? Então assim, às vezes a gente está aqui, né, fazendo mil coisas e no dia a dia, na sua rotina, e quando você está bem, isso passa mais batido. Mas naquele momento em que você fala, hoje eu não estou muito legal, será por quê? Você se pergunta, quando você percebe que não está muito legal, que está meio down, ou meio irritado, ou alguma coisa está tirando o seu conforto, você tem por hábito se perguntar o que é que está acontecendo e se aquele estado que está causando algum desconforto tem relação com alguma coisa que você consegue associar. Isso é super importante. Entendi. Perceber talvez o que causou a te levar àquela irritação ou que te levou a esse desconforto. O sentimento, a A sensação, a percepção. E aí, não só isso, mas tudo que envolve exatamente essa percepção. E aí, tentar entender que a saúde mental, ela também se alimenta. Assim como nós precisamos, e hoje se fala tanto, né, de se alimentar bem, qualitativamente, comer bons alimentos, comer alimentos orgânicos, porque eles vão fazer bem para a nossa nutrição física, nós também precisamos entender que do ponto de vista mental, nós também estamos o tempo todo nos alimentando com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente percebe, com os relacionamentos e com as palavras que são ditas, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso é o alimento que está, na verdade, determinando um estado mental. Nossa, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas menos percebem, né? Com Outro dia eu vi certeza.
orador, ele é juiz, inclusive ele falando isso, ele falou, olha, eu até reservo um tempo da minha vida para ler os jornais, eu não vou ficar lendo nada, agora não no café da manhã. Eu achei genial, acho que tem a ver exatamente com isso, né? Com certeza, absoluta. Por quê? Porque você deve, inclusive, criar o hábito de prestar atenção no ambiente que você está, nas pessoas que estão ao seu redor, no discurso que está, na verdade, ali, passando por você, que você está ouvindo, ou que você às vezes até está respondendo, porque tudo isso está interferindo na sua química, e essa química, na verdade, ela vai se expressar através de um estado mental. E quando você não presta atenção nisso, o que vai acontecer é que você às vezes está mergulhado em estados, assim, em atmosferas, em relacionamentos, em situações que de repente não estão promovendo um bom estado mental e você nem está se dando conta. Por exemplo, a gente precisa lembrar que tudo que a gente vê vem para uma tela mental. Então, se você não precisa ver certas coisas, para que você vai ver? Que tipo de certas coisas, doutor? Vou falar de uma coisa extremamente comum que eu não entendo como que as pessoas não se dão conta de como aquilo faz mal, né? Por exemplo, você está numa estrada, você está num lugar qualquer e acontece um acidente. As pessoas simplesmente param, inclusive atravancam o trânsito para olhar, elas querem olhar a cena. E aí eu pergunto, será que precisa? Porque aquela imagem que você vai ver ali, ela vai ficar na sua tela mental. E outra coisa, para a mente, o que você vê ali não está separado do que você, por exemplo, pode estar vivendo. Aquilo ali vai gerar em você, de alguma forma, alguma sensação. É claro, evidente que eu não estou dizendo com isso, absolutamente, que se você está numa situação onde uma coisa acontece e você percebe que você pode ser útil, que você pode ajudar, aí você esquece isso, vai lá e ajuda e faça a sua parte. Mas ali é uma situação onde você foi requerida, ali você teve uma função importante, mas se não, vai embora. Porque para que você vai se alimentar com aquilo, né? É uma curiosidade que faz mal. Mórbida. Mórbida. Né? Ela é adoecedora, né? Agora tem um ponto aí que a gente já trocou um pouquinho de figurinha e que você falou que queria falar um pouquinho, que você falou assim, a mente é diferente, quer dizer, a gente precisa entender o que é a mente. Como é que é isso? Quer dizer, isso é um assunto super vasto e que não é muito fácil. É por isso que as pessoas têm dificuldade. Mas assim, eu acho que a gente vai aos pouquinhos, vai subindo degraus e vai conseguindo compreender. Então, uma grande confusão que as pessoas fazem naturalmente é que a gente tem o cérebro, que é uma estrutura orgânica, que é a grande estrutura nervosa que a gente tem, né? E a mente, ela não é o cérebro. E as pessoas têm, quer dizer, um grande número de pessoas, quando se fala de mente, ela faz uma associação direta com o cérebro. E não é isso, embora o cérebro tenha, sim, uma relação muito importante com a mente. O que é o cérebro? Essa estrutura nervosa complexa, cheia de estruturas, né, assim, maravilhosas, fantásticas, que nos permitem exatamente essa percepção, a consciência, né? Então, o cérebro é mais ou menos como se ele fosse uma plataforma, com as estruturas que ele tem. Através dessa plataforma é que a mente acaba se expressando. Ela usa essas estruturas para ela se expressar. Para ela, por exemplo, promover e conectar os pensamentos, para ela fazer acontecer o processo cognitivo, que é o processo de cognição, é quando você conhece as coisas, qualquer coisa, né? Vai aprendendo. E vai aprendendo. Tudo que está ao nosso redor, nós estamos interagindo, estamos aprendendo, estamos tendo uma experiência. Isso é cognição. E nós, quer dizer, seres humanos, temos
uma cognição muito, muito evoluída, diferente dos animais, né? Isso, inclusive, é essa cognição tão evoluída que vai acabar permitindo a consciência, mas não é só a consciência de existir, porque isso até os seres mais simples têm, né? Mas eu estou falando de uma consciência autorreflexiva, aquela que a gente pensa sobre alguma coisa e aí chega a conclusões a partir, faz uma reflexão e acaba ampliando essa consciência. Isso é uma coisa própria da nossa espécie e que é maravilhosa, porque isso permite que a gente possa avançar, ter uma compreensão maior, né? A gente poderia dizer que a mente é uma ferramenta da consciência? Ou isso é muito Eu acho forte? que a mente... Não, eu acho que a consciência, ela se dá, ela acontece a partir da mente. É claro que não é só isso. E a questão da consciência é muito complexa, né? Porque, assim, só en passant, eu vou dizer, quem tiver mais interesse pode procurar, né? Mas a física quântica, ela já conseguiu chegar à ideia de que existe uma consciência que está permeando tudo. Tudo que a gente está aqui, todo o campo que nos rodeia, existe uma consciência que a gente vai acessando. Então a consciência é uma coisa muito grande que o que se tem nesse momento é que ela é tudo. E nós é que vamos tendo vivências a partir do acesso a essa consciência. Mas é a mente, exatamente com seus processos, com a sua complexidade, que na verdade permite que nós possamos, inclusive, entender o que é consciência. Maravilha. É isso. E aí, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que... mental? Olha, eu acho que saúde mental é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando nós estamos com a saúde mental bem, né, equilibrada, harmoniosa, conseguindo lidar com ela, porque a saúde mental, ela não tem uma linearidade assim, que é uma coisa muito importante da gente entender. Vou até aproveitar o momento para fazer, então, essa colocação. O nosso humor, que é uma coisa tão importante, que é como nós estamos, se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos muito tristes, se estamos deprimidos, se estamos eufóricos, né? Então, esse humor é uma coisa muito importante, porque vai determinar como a gente consegue experimentar a vida. Ou seja, experimentar as relações, experimentar os lugares, as coisas que você faz. E às vezes as pessoas pensam que quando você está com humor normal, que ele é assim, e ele não é assim. Ele não tem essa linearidade. O humor, ele faz uma ondulação. Então, ele está um pouquinho aqui, um pouquinho embaixo, um pouquinho aqui. Mas é diferente, por exemplo, inclusive de quando alguém está com humor depressivo. Que ao invés dele ter essa ondulação, que tem, olha a onda, tem uma amplitude que não é muito grande. Quando você está tendendo para um humor depressivo, ou quando você está num humor depressivo franco, você tem uma ondulação maior. Ele vai lá em cima e vai lá embaixo. Isso quando o humor está oscilando ainda. Quando fica muito deprimido, é como se ele ficasse lá embaixo. Ele fica no polo de baixo. Então, assim, essas questões, na verdade, elas servem para que a gente comece a se perceber. E comece, por exemplo, inclusive, ficar atento para quando, por exemplo, ficar de vez em quando com o humor um pouquinho assim para baixo, não é o humor, mas está com meio down, aquele dia não está muito legal, é uma coisa completamente normal. Estar triste também de vez em quando é completamente normal. Por quê? Porque quando alguma coisa acontece e que nos deixa triste, o correto é expressar essa tristeza. E aquela tristeza, ela está relacionada com uma situação que você tomou conhecimento. É diferente de um estado depressivo, que você às vezes não consegue associar aquela tristeza com nada. Ela pode às vezes até estar associada com algumas situações, mas você não está conseguindo às vezes fazer essa associação. Ou então não está, porque eventualmente
um estado depressivo pode estar relacionado não só com um estado emocional de tristeza, mas com alguma coisa física também, né, que vai acabar levando. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode conversar e eu vou deixar aqui uma questão que eu acho muito interessante. Nós poderíamos conversar mais sobre saúde mental, né? O que vocês acham? Procurar trocar mais, perguntar às pessoas, perguntar o que elas sentem, perguntar como é que elas estão, né? E promover mais espaços onde possamos entender melhor como é que é isso, né? Porque para você ter uma saúde plena, bacana, harmoniosa, integrada, você precisa ter saúde física, mas você também precisa ter saúde mental, que é o que vai te ajudar a lidar com as situações, né? Que envolve a percepção, as emoções, os sentimentos, e também precisa de ter saúde espiritual, viu? Fica a dica pro próximo vídeo.